You will sleep. Sleep. For the lovely young lady. Sleep. Então você acha que a hipnose é uma fraude, que é uma pseudociência, que não passa de um truque que acontece na televisão, que não vai te ajudar em nada. Mas e se eu te disser que é completamente diferente? O que é hipnose? Eu tenho certeza que vocês já devem ter ido ver um filme no cinema que gostavam muito, muito. E ficaram completamente imersos com o som, com a imagem. Se sentiram quase um participante do filme. Nem viram o tempo passar. Não perceberam o sujeito que do lado comia pipoca e fazia barulho. Ou o outro que ficava gritando e falando atrás. Simplesmente viram o filme, ficaram completamente absorvidos. A hipnose é isso, muito parecido pelo menos. David Spiegel, que é um grande estudioso da hipnose atual, dá 3 características para o transe hipnótico. A primeira delas é a cognição flexível. Você fica menos rígido. A mente se permite mais. A segunda coisa, a absorção intensa. É aquele foco intenso. Você fica completamente absorvido à situação, às palavras do hipnotista, as imagens formadas na sua mente. A terceira coisa, a dissociação. A dissociação tem a ver com isso que eu falei antes. Nada que acontece à volta importa. Simplesmente é eliminado. Você não ouve a buzina do carro que passa na rua, não ouve nada. Somente a voz do hipnotista. Esse fenômeno é um fenômeno natural, apesar de não parecer. Cunhou o termo hipnose e avançou para o que é hoje foi um cara chamado James Braid, em 1841. Ele era médico e cético. Achava que a hipnose, que toda aquela situação era uma grande baboseira, uma grande mentira. Mas ele resolveu ir assistir um show de um mesmerista chamado La Fontaine. Eis que ele observa e percebe que, ora, parece que é real. Parece que este fenômeno é real. Então, ele decide fazer estudos sobre isso. Enfim, descobre. Era verdade. Embora a ideia inicial das forças magnéticas fosse errada. Então, o que ele faz? Ele cunha o termo hipnose, hipnos, sono, do grego, para se distanciar das ideias mágicas de Mesmer. E começa a fazer estudos por ele mesmo, tentando descobrir o que era aquilo, o que era aquele fenômeno. A obra de Braid foi Neurohypnology. Então ele é considerado o pai da hipnose moderna. Como hipnotizar alguém? Bom, primeiramente, você deve explicar. É o pré-talking, a pré-conversa. Explique o que é hipnose. Converse sobre a hipnose com a pessoa. Traga tranquilidade para ela. Desmistifique os medos dela. Esse passo é bem importante, apesar de não parecer. A segunda coisa, você pode usar testes. E não é obrigatório, mas ajuda. Primeiro, para sua tranquilidade, ainda mais se você é iniciante. O teste consiste simplesmente em dar sugestões para as pessoas para que ela execute uma certa coisa, uma certa tarefa que demonstre para o hipnotista que a pessoa é realmente responsiva à sugestão e também levar e aumentar a crença da pessoa na sugestão.
Um dos testes principais que muito se usa, que se vê na TV, é que ele mantém as mãos juntas, agora elas vão colar e vão ficar bem coladas e não vão soltar mais. Em uma hipnose de palco, o teste é bem interessante de se fazer e é até, digamos, necessário, porque imagine que tem 50 pessoas e você quer fazer uma apresentação de palco, você quer os mais sugestionáveis. Com certeza, de uma grande quantidade de pessoas, de 50 pessoas, 20% vai sair dali com as mãos coladas. E você sabe então que o resto do show vai funcionar. Eles não são tão necessários para a clínica, mas igual é uma boa ferramenta para se pensar. O próximo passo é a indução. A indução é a parte em que o hipnotista guia a pessoa para o transe hipnótico. Existem diversas formas de fazer isso. As de choque, de quebra de padrão, de confusão, e existe a mais usual, que é a de relaxamento. Por esse momento, nós vamos se manter na de relaxamento. Para fazer essa indução é bem simples. Basta que, após os outros passos, você peça que a pessoa feche os olhos e relaxe, dos pés à cabeça. E imagine, por exemplo, um lugar muito, muito tranquilo. E você deve ir falando sobre esse lugar, contando números para aumentar o relaxamento. Quanto mais você fica neste lugar imaginário, mais relaxado você está. Eu vou contar até 10 e mais relaxado você está. É basicamente isso. O quarto passo é o aprofundamento. Ele é bem parecido com a indução que eu falei, de relaxamento. Mas a ideia do aprofundamento é levar a pessoa mais adiante. Uma das táticas mais usadas é a escada. Imagine uma escada em que você vai descendo e a cada degrau descido, mais profundo você vai e mais relaxado você fica. Você pode ser bem criativo, existem diversos aprofundamentos. Até porque o aprofundamento também, assim como a indução, precisa se adaptar à pessoa. Talvez a pessoa não goste de escadas, não sei. Poderia ser um elevador. Poderia ser tantas outras coisas que possam induzir ainda mais e mais relaxamento. O próximo passo é a sugestão. Essa é a parte crucial. A sugestão ela é mais complicada. Uma sugestão não pode ser obscura, ela precisa ser coesa e clara. O hipnotizado precisa entender a sugestão. Não pode ter muitas nuances. Ela pode ser direta ou indireta. Indireta são sugestões como, por exemplo, uma metáfora, contidas numa metáfora, numa história contada. E a direta, que é aquela mais tradicional. Faça tal coisa. E por que elas são úteis? Imagine vocês que a pessoa chegue muito ansiosa. Naquele momento ela está ansiosa. Ela relaxou, o corpo relaxou, mas ainda não está legal. Você pode sugerir que ela se torne muito tranquila, que ela fique muito tranquila, que ela fique muito bem. E isso vai ajudar ela a responder melhor para o momento, responder melhor até mesmo para a vida dela, né? Então, você pode sugerir isso. Lembre-se, seja positivo, não negativo. Não vai dizer, não fique mais ansiosa. Há uma boa possibilidade de ela ficar mais ansiosa ainda. Corte esse não. Coloque, fique mais tranquila. Você é tranquila. Você é tranquila. Você é calma.
É assim que se faz uma sugestão melhor. Com relação ao próximo passo, nós devemos falar sobre a sugestão pós-hipnótica. O que isso quer dizer? É a mesma coisa da sugestão anterior, com um pequeno detalhe. Você sugerirá para o futuro. Vamos pensar assim numa pessoa que está muito triste. Ela está triste. Ela chega em casa e ela só vê o lado ruim da casa dela. Só vê o lado triste da vida dela. Uma sugestão pós-hipnótica poderia ser: você chegará na sua casa e verá as belezas que nela tem. Verá o quão incrível é a sua casa. Você percebe que a ideia da sugestão é sempre direcionar o foco das pessoas? Essa ideia vem como meio de mostrar que, às vezes, o problema vem de uma questão de foco. O que nós focamos? O que você foca? Se você chega em casa e observa a poeira que tem na sua casa, observa que não está funcionando alguma coisa, algum eletrodoméstico, tudo isso vai irritando. Porque é isso que é a vida, de certa forma, né? É o que a gente foca. Agora, se você chega em casa e olha o seu cachorro, o seu gato, e percebe o quão maravilhoso ele é, o quão incrível ele é, isso já é uma injeção de ânimo, uma injeção de vida. A depressão, a ansiedade, a tristeza, ela perde um pouquinho de espaço. É essa a ideia da sugestão. É fazer com que, de alguma forma, o sujeito chegue em casa, o sujeito percorra aquele caminho que ele precisa chegar em casa, e tudo isso vá reforçando a ideia de que ele tem coisas boas para ver. E que tem coisas interessantes para ver. E agora, na fase final, o hipnotista vai te guiar de volta para o teu estado normal de consciência. Geralmente ele vai fazer da seguinte forma: vai contar de 1 a 5 e a cada número pedirá que você se sinta mais acordado, mais alerta, mais consciente. Até que no último número ele pedirá que você abra os olhos. Eu já tinha falado sobre David Spiegel. Ele é o grande pesquisador do momento sobre hipnose. Ele é diretor da unidade de pesquisa sobre hipnose da Universidade de Stanford, que é uma das universidades mais renomadas do planeta. E através de máquinas e experimentos, ele descobriu mudanças no cérebro das pessoas em estado hipnótico. Dentre elas, a diminuição da atividade no córtex cingulado anterior dorsal, que é aquela parte do cérebro que ajuda a detectar conflitos e perigos. Também ao aumento da conectividade no córtex pré-frontal dorsolateral, que é a parte do cérebro que lida com planejamento e tomada de decisões. Também há uma maior conectividade com a ínsula. A ínsula é aquela área sensível às sensações internas do corpo, como, por exemplo, a dor. Também há uma conectividade inversa com o córtex cingulado posterior, que é aquela parte que está relacionada com o modo padrão do cérebro, que é mais relaxado e reflexivo. E durante a hipnose há uma desconexão nessas áreas que faz com que a gente aja de forma mais automática, sem a necessidade de refletir profundamente sobre aquilo que está sendo pedido. Então, em resumo, o que David Spiegel descobriu é que durante a hipnose, o seu cérebro diminui a atividade nas áreas que detectam distrações e perigos, enquanto aumenta a conectividade nas regiões que ajudam a ajustar e integrar suas sensações e ações. E para concluir, já deu para perceber que a hipnose não é charlatanismo. Ela é uma técnica muito antiga, que hoje, com o conhecimento, com a ciência que temos hoje, ela está sendo estudada
e esmiuçada e pesquisada para que a gente descubra por que esses fenômenos acontecem. Mas eles acontecem. E acredito que agora vocês tenham percebido o quão útil a hipnose pode ser. O quão útil ela pode ser para vocês. Para melhorar a sua ansiedade, talvez a sua dor e talvez outras tantas coisas que ainda não foram sequer testadas pela ciência. Bom, pessoal, eu fico por aqui hoje. Curtam, compartilhem e comentem o que acharam de descobrir que a hipnose é pesquisada pela Universidade de Stanford. Até mais!